Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, meu nome é Anderson Gomes. Nesse vídeo nós vamos falar sobre algo que muitas pessoas perguntam sobre a relação que nós temos com os nossos mentores espirituais. Será que eles nos incentivam na mediunidade? Será que eles colaboram no nosso desenvolvimento quando nós desejamos, digamos assim, adentrar em outros tipos de mediunidade? Vamos então falar sobre o incentivo que os mentores podem dar na nossa mediunidade. Vamos lá? Bem, amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Aprendendo sobre Mediunidade. Não esqueça, se você está chegando agora, assista o vídeo e se gostar, depois se inscreva e curta o vídeo também, se gostar. Então nós vamos falar hoje sobre o incentivo dos mentores espirituais na nossa mediunidade. Como é que isso acontece, como eles veem, como eles enxergam nós, encarnados aqui no mundo material, na Terra, e fazendo as coisas no dia a dia, Como é que eles observam e sabem quando podem e quando não podem incentivar a nossa mediunidade. Todos nós criamos muitas expectativas quanto à mediunidade, principalmente quando alguém fala, Nós já até comentamos isso outras vezes, quando algum outro médium diz para você, você é médium, ou você tem uma missão, e essa expectativa vai crescendo. Falamos num outro vídeo também sobre expectativas. Olha só como os nossos assuntos vão se interconectando. Então vejam, quando nós descobrimos a mediunidade, comigo não foi diferente. Nós temos o desejo natural de aprender mais. Nós queremos buscar mais nos livros, nós queremos aprender, nós queremos ter contato com o nosso mentor. Às vezes não, Às vezes tem pessoas que querem saber tudo sobre a mediunidade, mas esperam que outra pessoa diga tudo para elas, como deve ser e o que deve fazer. E isso não acontece. Não caia nessa de achar que uma outra pessoa vai dizer tudo sobre a mediunidade para você. Aprenda, leia, busque os livros. Por que é importante? Para você não cair, às vezes, nos mesmos vícios que um outro médium pode ter. Quando eu falo de vícios, crenças falsas, conhecimentos que não são bem definidos, coisas que foram criadas, digamos assim, com a vivência e já trazido de outros médiums e que não são reais, não são verdadeiras, não estão na doutrina espírita, e não nos ajudam em nada. Então, por isso que é importante o médium estudar, buscar sempre o conhecimento. Você está vendo o meu vídeo agora? Eu não tenho aqui todas as verdades sobre a mediunidade. Kardec deixou isso bem descrito quando fez o livro dos médiuns. Esse livro não pretende dar todas as lições sobre a mediunidade, não pretende encerrar o assunto da mediunidade. Então vejam, nós temos que buscar cada vez mais aprender, conhecer, desenvolver. Como é que nós vamos fazer isso? Estudando, gente, muito estudo dos livros da doutrina espírita. Não basta ler uma vez o livro dos espíritos, leia, releia, tenha como fonte de pesquisa para de vez em quando, poxa, eu tenho uma dúvida em tal coisa, vou lá buscar. Tem o livro físico, se possível, tenha também um PDF que tem na internet gratuito para baixar, para você poder pesquisar assuntos. Então vejam, você vai estudar, vai cada vez mais criar dispositivos para entender a mediunidade dentro de você. Tá, e onde é que vem o incentivo dos mentores em tudo isso? Veja, uma coisa que se leva muito a sério no plano espiritual é o mérito das coisas, O mérito que as pessoas têm por fazer as coisas. Então, os mentores espirituais, eles não vão incentivar a mediunidade em alguém que simplesmente não se interessa em estudar. Então, por exemplo, o médium tem muito interesse em despertar clarividência e entender clarividência. Só que ele não estuda clarividência, ele não busca nada sobre clarividência. E ele espera que o mentor faça por ele. O mentor não vai despertar clarividência nele, não vai ajudar nisso, não vai dar intuições para isso. Ele simplesmente vai pensar assim, não, peraí, para que essa pessoa vai ter clarividência? Para usar para quê? Se ela nem se interessa em estudar o fato. Então seria como dar, digamos assim, um brinquedo para quem não merece, uma arma para quem não sabe atirar, Seriam comparações bobas, Mas vejam, são formas da gente entender como é que as coisas são processadas no plano espiritual. Agora, se o mentor vê que você busca e você tem interesse, e também tem um porquê, gente? Não basta simplesmente você buscar o entendimento da mediunidade simplesmente para dizer que sabe. Simplesmente para dizer,
Como diz nas reuniões de amigos, dizer, eu sou médium, sou clarividente, eu vejo o futuro, né? Eu vejo espíritos, eu falo com espíritos. Isso de nada adianta para nós e não tem serventia nenhuma, nenhuma. Então, vejam, se você realmente tem um interesse pela mediunidade e busca usar a mediunidade para alguma coisa em favor do bem, aí sim você pode contar com mentores espirituais que eles vão lhe ajudar de todas as formas. Eles vão criar dispositivos para que você aprenda, para que você busque. Você vai notar intuições, inspirações, coincidências estranhas na sua vida. Você vai ter visões que você nunca teve, porque os mentores também vão incentivar essas visões, né? Vão fortalecer a sua sintonia para que você possa aprender mais, para que você possa conhecer mais. Às vezes até acontece algumas pessoas que dizem assim, Anderson, mas eu fui no centro espírita, estava me sentindo tão bem, de repente eu senti lá uma dor na nuca, uma pressão, né? Não digo dor, uma pressão na nuca e assim, e acham que passaram mal, né? Eu passei mal, eu fui no centro e passei mal. Vejam, gente, como é que você vai aprender a mediunidade, entender a mediunidade, se você não sentir os sintomas da mediunidade, as características dos sentimentos da mediunidade. Então, ser médium não é nunca sentir nada, é sim realmente sentir tudo. Agora, a grande diferença está em como você vai processar isso, como você vai entender, como você vai aprender com esses sentimentos. Esse é o grande segredo. Então, vejam que toda dedicação em favor do aprendizado da mediunidade, ela é recompensada pela espiritualidade. Lá na espiritualidade, os bons espíritos estão sempre em busca de pessoas disponíveis para trabalhar, pessoas disponíveis pelo bem e às vezes até para se sacrificar, porque às vezes realmente você se sacrifica em certas coisas em favor da mediunidade, tá? Então, nós temos que entender que nós temos que ter o nosso lado da dedicação, né? Ninguém passa de ano na escola se você realmente não estudar, fizer provas, fizer testes, ter trabalhos e prestar conta com os professores. Então isso simplesmente não acontece. Então aquele médium que está sempre esperando que haja um grande contato, esperando que haja uma grande mensagem, que desça do céu de algum outro médium uma grande explicação sobre a sua realidade, simplesmente, meu amigo, eu tenho que dizer para você que você vai esperar a vida inteira e essa explicação não vai acontecer. Por quê? Porque você tem que dar o passo à frente, você tem que seguir em frente, tá? Você tem que buscar, não é só esperar, achar que não está pronto, que um dia vai acontecer. Não, você tem que buscar. Se você pegar aquele livro, Iniciação à Viagem Astral, você vai ter ali inúmeros exemplos, inclusive comentados pelos bons espíritos, de situações em que as pessoas poderiam trabalhar em favor do bem. E aí você tem diversos níveis, uns que trabalham mal, até outros que trabalham mais ou menos, e mais, até estão, digamos assim, trabalhando muito bem. Por quê? O nível de dedicação, o nível de entendimento das coisas em relação à espiritualidade. Então, aquele que busca mais, ele aprende mais, ele conhece mais. Tinha uma frase que Jesus dizia, aquele que tem ainda lhe será dado, e aquele que nada tem ainda lhe será tomado, né? Então, por que isso? Aquele que se incentiva a buscar, que está sempre buscando, ele vai conseguir mais, né? E aquele que não tem, vão acontecer coisas para ele despertar. Então, como diz Jesus, vai ser tomado dele ainda, para ele aprender, para ele buscar, para ele despertar o interesse. Então, vejam, isso são coisas para a gente exemplificar. Então, vejam, usando o meu próprio exemplo, quando eu estava lá no início da mediunidade, quando eu comecei a ir em centro e descobrir, aprender, conhecer pessoas, a primeira coisa que vem na cabeça da gente, a gente vai psicografar, a gente vai fazer alguma coisa importante, qual será um mentor, a gente cria, digamos assim, expectativas em coisas que eu vou dizer para vocês, são totalmente desnecessárias e só criam preocupações desnecessárias. Quem é o seu mentor? Não interessa. Não faz diferença nenhuma. Se você vai psicografar, vai incorporar, se você vai ser o médium do Bezerra de Menezes, se você vai curar, nada disso importa quando você está no início, tá? Então, início, gente, sempre pense o seguinte, eu vou me dedicar,
eu vou estudar, eu vou fazer o beabá. Você não vai subir num pódio já no início, digamos assim, do teu aprendizado da mediunidade, tá? Então, nós temos que entender que existe um passo a passo, tá? Eu também no início achei assim, não, eu quero fazer uma grande psicografia. Bobagem de gente jovem, bobagem de gente que está aprendendo, tá? Então tudo, gente, é com o tempo. Vejam, eu também pensava assim, que tipo de missão eu poderia desenvolver? Então, por muito tempo, quando entrei no centro, eu fazia muitas coisas simples, né? Aprendia, desenvolvia, fazia os trabalhos comuns do centro, varrer o centro, limpar o banheiro do centro, cuidar do jardim do centro espírita, né? Fazer uma série de coisas que qualquer pessoa pode fazer. Com o tempo, eu fui desenvolvendo a questão de ensinar, dar palestras. Eu sempre tive facilidade de falar em público, mas todas essas coisas unidas ao desenvolvimento mediúnico culminaram anos depois no centro, né? Lá, digamos assim, para 10 anos, né? Digamos assim, 9, 10 anos no centro que eu estava agora, o mais recente, né? Culminaram na questão de eu abrir o canal. Então foi um desenvolvimento de trabalho, eu não vou dizer para vocês que é uma grande missão, mas que é um bom desenvolvimento de trabalho, né? Por que eu falo isso, não vou dizer que é uma grande missão? Porque eu também não gosto de aumentar as coisas para criar preocupações e expectativas desnecessárias. Então, se concentrar no trabalho, no desenvolvimento, no objetivo, tá? E não ficar olhando lá na frente as coisas que podem vir a ser, porque a gente cria muita preocupação desnecessária. Então, vejam, tudo veio num passo a passo, numa organização, né? num método, num caminho que em grande parte, gente, é a espiritualidade que nos guia. Nós vamos só, digamos assim, seguindo o caminho. Por isso que eu sempre falo para vocês, faça as coisas simples, estude, busque, vá num centro, né? Faça amizades, vá fazendo essas coisas simples e básicas e comuns da vida para que as portas vão se abrindo. Ninguém vai bater na sua porta e dizer, olha, bem-vindo, eu vim aqui buscar você porque você vai ser um grande médium de cura, você vai ser um grande psicógrafo, ou eu vim aqui dar a revelação da sua vida. Isso não vai acontecer, tá? Trabalho, gente. Trabalho, dedicação, estudo. Quando os mentores veem isso, os mentores incentivam aquele médium. Busque lá naquele livro de exemplo, Iniciação à Viagem Astral. Isso também está no livro dos Espíritos, tá? Então nós temos que ler, estudar, aprender para criar até a sintonia com os mentores. Muita gente diz assim, mas eu não falo com o meu mentor, não vejo o meu mentor. Você nunca vai falar, você nunca vai ver se você não criar sintonia. Tá? Se alguma pessoa já faz isso e nunca estudou nada, é porque ela já traz isso de outras vidas já cultivado, tá? Mas então nós precisamos sempre estar cultivando essa sintonia com os mentores. Então é isso, gente. Muito obrigado por ficarem até aqui nesse vídeo. Desejo para vocês muita paz, muita alegria, muito amor nessa semana, tá? E que saiam por aí fazendo bem, saiam por aí estudando, entendendo, compreendendo a mediunidade. Muito obrigado. Até a próxima.